Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que o papo hoje é sobre RPG, a gente vai seguir aqui na nossa caravana explorando o VG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, da Retropunk, que a gente está destrinchando aqui, né, pensando os assuntos mais importantes da lore, do sistema, para vocês terem uma visão geral de como é que funciona o jogo, beleza? Quem está chegando agora não tem problema, tem a nossa playlist aqui exclusiva com todos os vídeos do VG para você assistir com calma e depois seguir com a gente junto na caravana. Então se inscreve logo aí no canal e ativa o sininho para não ficar de fora. Então vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje do VG vai ser aqui, olha, inventário e sacas, que vai lidar basicamente com aquela ideia de peso, né, quanto o personagem pode carregar, o equipamento dele, como é que se acomoda isso no VG, né? Só lembrando aqui rapidinho, eu até já mostrei a ficha de personagem, né, mas só pra gente retomar aqui o raciocínio, olha só, ele vai ter aqui um espaço para você colocar aqui o que tem em cada saca, né? Então, em tese, o personagem pode carregar até 2 sacas, esse é o máximo, né? Uma ele carrega sem prejuízo, vamos colocar assim, mas se ele quiser carregar uma segunda saca, ele já vai ter alguns prejuízos. Mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Como é que funciona basicamente? Ou melhor dizendo, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo: que diabos é uma saca? Como assim saca? É uma unidade de medida que a gente não está muito acostumado a ver nos jogos de RPG. Claro, o VG ele sempre é diferente em algumas coisas, né? E assim como a gente comentou no vídeo passado sobre o tempo, né, que o VG vai trabalhar com aquela ideia aqui de semanas, a saca vai nesse mesmo raciocínio. É um tipo de unidade específica que vai retratar a questão do peso e da carga de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou começar aqui lendo um daqueles trechinhos do livro, aqueles trechinhos meio malucos, mas para a gente começar a entender qual foi a ideia dos autores aqui, do autor, né, do Luca, para criar essa questão da saca. Olha só. Como você transmite o quão horrível é carregar muito equipamento por longas distâncias, sem um vagão flutuante e sem sufocar os jogadores com os clássicos quilos e mochilas, enquanto os heróis se arrastam por uma savana enorme por meses a fio. Assim como o tempo, nós alteramos a escala para lidar com a viagem transcontinental. Então, como eu mencionei, assim como com a questão do tempo o VG usa a semana, na questão do inventário aqui da carga, ele vai usar a saca. E a saca vai ser uma unidade de medida, mas não é literalmente uma saca. O próprio livro coloca aqui, pode ser uma caixa, um fardo, um barril, o que você bem entender em termos de embalagem. O importante é que você entenda, no final das contas, que diabos é uma saca. E o próprio livro responde aqui. Uma saca é todo o equipamento de viagem ou profissional de um herói. Uma saca de suprimentos pode ser água e comida ou bastante, acessórios de acampamento, papel higiênico para uma semana, suprimentos de má qualidade custam $2, suprimentos de boa qualidade custam $10 a saca. E pode ser um cavaleiro humano inconsciente, pode ser uma unidade de bens de comércio. Lembra sempre que a gente está falando aqui de uma caravana, né? Então provavelmente existem bens para serem negociados ao longo do caminho. Ou pode ser também 2.500 moedas, ou seja, a saca, em vez de você colocar, eu tenho, sei lá, todo o meu equipamento ali, armadura, arma, não sei o que, comida, blá blá blá, isso é uma saca. Você pode ter uma saca de comida, uma saca vai representar todo o seu equipamento. É uma maneira, em tese, de você facilitar a questão do peso. Claro, bom senso é sempre necessário na hora de fato, estabelecer tudo o que cabe, entre aspas, aqui em uma saca. Bom, o livro vai seguir aqui dizendo que uma saca é a exata quantidade em quilos, pedras ou unidades de inventário que um personagem médio pode carregar consigo. Ou seja, lembra, eu acho que a ideia principal aqui é a saca, é como se fosse a mochila, vamos dizer assim, em outros jogos. É o que você consegue carregar sem ter nenhum tipo de penalidade. Tá? A gente não está falando aqui, mas é importante ter essa noção da saca para a carga da caravana. Né? Quantas sacas de material vocês têm para comercializar e tal, quanto equipamento reserva tem, por exemplo, né? Mas a saca em termos de jogo, ou talvez a mecânica que mais vai influenciar os personagens, é o que ele consegue carregar com ele ali, né? Por isso que ele relaciona também com a questão do equipamento. E claro, ele dá a medida aqui, né? O personagem consegue carregar uma saca, se você carregar mais de uma, você já vai ter aí desvantagem em atividades físicas, né? Mas um raciocínio bem padrão, bem lógico. Além disso, ele coloca aqui, ele tem uma tabelinha, só para você ter uma ideia de outras unidades de medida, né? Então, uma saca, quantas mochilas seriam, quantos punhados, quantas moedas seriam, só para você ter uma ideia aqui e poder avaliar se o personagem consegue carregar aquilo ou não. Seguindo adiante aqui, o livro vai falar também do prazer do tesouro, né? O êxtase do ouro, ou alguma coisa assim. Ele coloca aqui o seguinte: por mais que você não esteja usando aquele esquema de dar XP baseado em tesouro, em moedas, em riqueza que os personagens vão conseguir acumular, é bastante provável que alguns ou todos os personagens
queiram, claro, passar a mão ali em algum tesouro, alguma coisa assim. Então, como é que você vai avaliar quanto vale esse tesouro? Como várias coisas aqui no VG, tem uma tabela aleatória para você não perder tempo se preocupando muito com isso ou não tornar isso algo que vá travar o seu jogo. E aqui, basicamente, ele vai te dar duas opções para você estabelecer o valor daquele tesouro, tá? Claro, tem a terceira, eu quero que seja tanto. Beleza, se você, mestre, já está preparado para isso, tranquilo. Mas, caso seja uma coisa meio de improviso, tem aqui as possibilidades. A primeira delas, que está presente aqui como uma vaga estimativa, é justamente você jogar um D100 e a partir disso você vai ter a vaga estimativa de quanto vale aquele tesouro. Então, por exemplo aqui, se você tirar de 1 a 50, é um tesouro incomum, que vai ter um valor de 50 moedas por saca, né? Se você tirar 99 até 100, que é o excepcional, vai valer 5.000 sacas, e aqui 5.000 moedas, perdão. E se aqui você tirar aquele sucesso incomum que ele chama, né? Você joga e tira 100, joga de novo e tira outro 100, aí você tem um tesouro único, né? Que vai valer aí 25.000 moedas. Isso aqui é só uma estimativa, né? Claro, para você ter aquele parâmetro para apontar para os seus jogadores. A outra possibilidade é você deixar o jogador, melhor dizendo, fazer um teste de carisma. Lembra que aqui no VG o carisma vai ser meio que aquele substituto para a sorte. Então, a partir do resultado de um teste de carisma, você também vai ter o valor por saca do tesouro. Então, só que, rápido, se você tirar de 1 a 10, vai ser aquele valor inicial de 50 moedas por saca. Se você tirar 20, né, e jogar de novo e tirar outro 20, é aquele máximo lá das 25.000 moedas por saca. Agora, isso aqui é importante também chamar a atenção. Você tem que determinar não só quanto vale aquele tesouro, mas quantas sacas, né? Ele cabe, vamos dizer assim. E você pode fazer isso através justamente desse valor aqui em moedas, porque ele já estabeleceu aqui no livro que uma saca equivale mais ou menos a 2.500 moedas. Então, dependendo do valor aqui, você vai estabelecer se é uma saca, se são duas, se é uma coisa que nem conta tanto assim, se é só um punhado de moedas, sei lá, isso aí já fica a seu critério. Seguindo adiante, tem uma outra seção aqui que essa eu acho bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver em outros jogos, que é justamente ele fala, olha, o tesouro é pesado. Mas como é que vai funcionar isso? Calma lá, eu vou ler um trechinho aqui porque isso aqui é um pouco diferentão. Olha só. Se os heróis encontrarem diversas e belíssimas esculturas de cristal com olhos de diamante, por que eles só arrancam os olhos? Espaço, né? Lembra que eu falei, tudo que você conseguir aí vai ter que ser transformado de alguma maneira em sacas para você conseguir transportar. Então olha lá. Quando um tesouro ou item for descrito com palavras bonitas, aqui é uma coisa extremamente aberta e narrativa, né? Adicione uma saca ao tamanho para cada palavra relevante. Adicione sacas para materiais pesados, para um excelente trabalho, mecânica intrincada, arquitetura ciclópica, deixe que essas palavras se acumulem para você determinar a quantidade de sacas. Estranho, né? Olha o exemplo aqui que ele dá. A fabulosa estátua de mármore e ouro da insinuação metafísica do ser por Gerida, o artístico, vale 6.000 moedas e ocupa 6 sacas de inventário. Portanto, 6.000 moedas vão ser equivalentes, neste caso aqui, a 6 sacas, para ser transportada com segurança. Ou seja, pelo que eu consegui entender até agora, a gente tem dois parâmetros ali. A gente tem a questão do valor, simplesmente, né? Que aí ele diz que 2.500 moedas equivalem a uma saca, mas no caso de objetos grandes, né, estátuas, obra de arte, etc e tal, a sugestão que ele dá é que a partir dos adjetivos que a gente vai colocando para descrever aquilo ali, a gente estabeleça a quantidade de sacas que precisa para transportar aquilo com segurança, tá? Claro, você vai ter que fazer ali uma narração para acomodar isso, mas eu acho que não seja tão complicado assim não. É só a questão da gente se acostumar com essa ideia geral e começar a pensar em exemplos para trabalhar isso. Porque você pode pensar que uma estátua vai precisar de várias caixas, de alguma coisa ali dentro, para que não quebre com o balanço da viagem, etc. e tal, e isso vai justificando a quantidade extra de sacas, vamos dizer assim. Pelo menos é o exemplo que eu consegui pensar até agora. Se você tem outro, se você já jogou, conta aí pra gente nos comentários como é que isso foi resolvido mais ou menos na sua mesa, pra gente trocar ideias, que é sempre importante. E pra gente encerrar essa questão do inventário e sacas, ele vai trazer aqui a seção do quebra tudo, né? Claro, você pode estar até pensando já nessa possibilidade. Essa questão das sacas é muito complicada, enrolada. Eu não quero levar essa porcaria inteira. Eu vou quebrar esse negócio aqui. Eu vou particionar. Eu vou pegar só um pedaço aqui e vou levar. Dá para fazer isso? Dá. O livro vai trazer uma regrinha aqui, caso você queira, como ele chama aqui, vandalizar, né, o objeto valioso. Você vai conseguir extrair alguma parte que vai equivaler a uma porcentagem do valor total
do objeto, né? E você pode conseguir transportar isso de uma maneira mais simples, mas sempre vai ficar aquela dúvida, né? E aí vai dar gancho também para a interpretação dos personagens. Será que não é melhor a gente fazer um esforço para conseguir uma recompensa maior, ou a gente de fato vai vandalizar ali o objeto e tirar só algumas partes, que é o que a gente consegue carregar? Enfim, pode parecer uma pergunta boba, mas para certos grupos essa dúvida pode ser uma questão bastante relevante. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração do UVG, né? Com todos esses detalhes, essas regras que podem parecer diferentes, mas eu sempre acho que vale a pena você dar uma chance e tentar explorar a proposta de jogo que o autor faz, né? Enfim, se der certo, beleza. Se não, você faz uma regra da casa, enfim. No próximo vídeo a gente vai começar a falar aqui, olha, de infortúnios e encontros, tá? Que é coisas que podem dar errado, claro, na sua viagem, na sua caravana. Então, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários sempre são importantes. Se você quiser seguir na caravana com a gente para descobrir mais sobre os infortúnios e encontros, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, beleza? A gente se encontra na próxima resenha.